Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos, que a paz, essa paz que excede todo entendimento, seja agora sobre a sua vida aí que está vendo esse vídeo, sobre a sua casa, sobre a sua família e aonde você chegar, que essa paz transborde, inunde qualquer lugar onde você estiver, amém? Então, vamos lá. Hoje eu estou aqui para compartilhar com você uma palavra de Deus. Mas antes, eu quero deixar bem claro, eu não estou aqui me posicionando nem de lado A, nem de lado B, não estou aqui representando nada dessa terra. Eu estou aqui diante de você, em nome do Senhor Jesus, como representante do reino dos céus, trazendo uma palavra dos céus, uma palavra de Deus para a sua vida. Então, muita atenção. E antes de eu ler essa palavra, eu quero fazer uma oração junto com você. Repete comigo. Senhor Jesus, eu peço agora que o Senhor toque na minha mente, que o Senhor destape os meus ouvidos, de que o Senhor abra os meus olhos. Eu clamo ao Senhor que essa palavra que será ministrada agora, eu possa recebê-la em meu coração, que ela caia em solo fértil, que essa palavra venha gerar e dar muitos frutos e que a sua verdade prevaleça sempre, que eu consiga compreender. E nesse instante também eu rejeito todo impedimento do inferno para que eu não ouça a tua voz. Todo impedimento, tudo que tem me atrapalhado a te ouvir e a compreender a tua palavra, eu rejeito agora em nome de Jesus. Que a minha mente, os meus ouvidos estejam atentos somente à tua voz e que aquilo que o Senhor tem para minha vida, que caia no meu coração e que trate não só o meu corpo, mas a minha alma e o meu espírito, que sejam cheios dessa paz que excede todo entendimento, não tem explicação, porque só o Senhor pode dar. Amém. Amém? Então vamos compartilhar essa palavra? Está em Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31. Vocês me perdoem hoje se eu der uma engasgada aqui. Eu tô acabando de sair de um quadro de conjuntivite, tem mais ou menos uns 10 dias. E assim, né, o olho tá um pouquinho inchado ainda, parece que eu acabei de acordar, mas não, é por causa da conjuntivite. Mas graças a Deus a vermelhidão foi embora, a coceira foi embora, eu creio que o vírus foi embora, mas tá ainda um pouquinho embaçado e fica, né, um pouquinho ainda inchado, mas vai ficar 100%, em nome de Jesus. Então vamos lá. O subtítulo é Julgamento das Nações. Mateus 25, versículo 31. Diz assim: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Até aqui. Queridos, você já deve estar pensando aí, já começou a falar de esquerda e de direita. Eu repreendo esse pensamento, essa seta do inferno que está tentando te falar, sai desse vídeo, porque política não é palavra de Deus, tá? Tá na Bíblia, abre a sua Bíblia aí, independente se você é cristão, católico, acompanhe a leitura, é palavra de Deus. Aconteceu, tá? Antes da gente entrar nisso aqui, eu quero que você vire uma folha comigo no capítulo 26, não é o 26 não. São 2 páginas, é no 27. Isso. 27, no versículo 38. Diz assim: 2 ladrões
foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Paramos aqui. Eu ainda marquei um outro texto. Deixa eu explicar algo para você. Eu não sei como é o seu conhecimento aí, a sua habilidade aí para lidar com a Bíblia. Mas se você perceber aqui no 27, no versículo 32, o meu tem um subtítulo que é a crucificação. Embaixo desse subtítulo, a gente tem aqui umas referências, olha, Marcos 15, de 21 a 32, Lucas 23, de 26 a 43, João 19, 16 a 27. O que significa isso? Os discípulos, né, quem escreveu essa biografia de Jesus, nós temos essa biografia em 4 versões diferentes, digamos assim, né, em 4 ângulos diferentes. Mateus escreve de acordo com o que ele viu, do que ele absorveu, do que aconteceu na época, né? Então vamos ver aqui, enquanto Mateus estava atentado aqui, né, a atenção dele estava voltada, que tinham 2 ladrões juntos com Jesus. Lucas também estava lá, Lucas também viu, e do que Lucas viu e percebeu, ele percebeu um pouquinho mais de coisas que Mateus. Olha o que Lucas coloca aqui. Lucas 23, no versículo... cadê? 33. Lucas 23, versículo 33. Lucas já percebeu um pouquinho mais do que Mateus. Olha só, Lucas coloca assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, né? Essa versão fala Caveira, que é a tradução do Gólgota. Ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita, o outro à sua esquerda. E aí a gente passando aqui para o 39, olha só o que Lucas menciona. Um dos criminosos que ali estavam, de pendurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso respondeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então Lucas percebeu esse algo mais aqui da parte de Deus, né, de quem era Jesus. Eram 2 ladrões. Eu acredito, tá? Como a gente viu aqui em Mateus 25, sobre o julgamento das nações, e Senhor Jesus julgando agora, hoje, no dia de hoje, Jesus é o nosso advogado. Lá na carta de João tá falando que ele, né, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus, né, o nosso Senhor. Hoje ele está advogando por nós. Mas no dia do julgamento final, ele vem como juiz. Então, ele sabe de todas as causas que ele, né, revogou ao Pai, diante do Pai por nós. E agora ele estará como juiz. E como a gente vai argumentar diante de quem era o nosso advogado de defesa? Ele sabe de tudo que a gente fez, de todos os nossos erros, né? Então, ali, por conhecer o nosso coração, o nosso intuito, a nossa, né, o que está lá no nosso profundo, ele vai separar a sua direita e a sua esquerda. E olha só, ele colocará as ovelhas para a sua direita e os bodes para a sua esquerda. Mas por que ovelhas e bodes? Então, não é o foco da nossa palavra de hoje, do que Deus quer falar com você, mas eu vou dar uma pincelada rápida sobre isso. Se você ler a Bíblia, nós temos uma palavra para definir cada um desses animais. Ovelha, obediência. Bode, rebeldia. Ponto. Simples assim.
Aquele que obedece, aquele que se submete, aquele que ouve a voz do pastor e segue, aquele que tem um coração ensinável, aquele que é humilde, quebrantado, ovelha. Aquele que se rebela, aquele que quer fazer confusão, aquele que tudo está retrucando, aquele que não aceita liderança, aquele que é insubmisso, aquele que é soberbo, bode. É o Senhor Jesus quem diz, não sou eu, me perdoe. E por que eu estou trazendo essa palavra para você hoje? Talvez você nem tenha conhecimento disso. Às vezes tem coisas na vida da gente que não estão fluindo, às vezes a gente tem um coração bom, a gente quer que as coisas dê certo, mas as coisas na minha vida não fluem. Porque de repente você até tem esse coração, né, que vive e segue os princípios como se fosse ovelha, mas as suas atitudes são de bode. Às vezes você tá aí, você não obedece a sua liderança. E agora eu tô falando aqui com um cristão. De repente seu pastor tá te dando uma direção, você tá fazendo outra. De repente o líder da sua célula tá te dando uma direção, você fala, quem sabe da minha vida sou eu vou fazer do meu jeito. Então seja bode. Tá? As nossas atitudes mostram quem nós somos. Hoje Jesus é o nosso advogado, ele está vendo a nossa causa e revogando junto ao Pai por nós. Mas ele vai vir como juiz. E aí ele vai ver o que ele defendeu e o que ele tentou revogar, mas já viu aquele ditado que fala, eu estou tentando ajudar fulano, mas ele não me ajuda? Pois é. Às vezes Jesus está tentando revogar por nós, mas às vezes a gente não ajuda. E a palavra de Deus também diz outra coisa, que um coração humilde, quebrantado, o Senhor não despreza, mas que ele resiste os soberbos. Pessoa cheia de si, eu que sei, eu que faço, é do meu jeito, porque eu sei, porque eu estudei, porque eu tenho, porque eu sou. Então tá, sabe? Deus vai lá, faz do seu jeito. Mas tem muitos que também, entre aspas, né? Tem coisas, são alguma coisa, tem títulos, mas tem um coração humilde, quebrantado, entende quem é o Senhor, que nós estamos aqui de passagem, a gente não é fruto dessa terra. Nós somos colocados aqui para um fim, para um propósito. Você já sabe qual é o seu propósito nessa terra? Você já se encontrou no reino de Deus? Já sabe para que você está aqui? Você já se fez essa pergunta? A gente tem na internet aí, igual tem escola, os testes vocacionais, a gente tem também testes vocacionais espirituais para saber qual a sua aptidão, para onde o Senhor te colocou. Procura aí na internet, aí bate aí no Google. Qual o meu dom? Como eu saber qual o meu dom? Para que o Senhor me chamou? Eu vou até deixar uma dica aqui, porque eu fiz um teste desse e foi assim de só confirmação na minha vida, que foi da Batista da Lagoinha, já tem uns anos isso, não sei se tem ainda na internet, naquela época tinha, que era sobre qual é o seu dom, em cima de Efésios 4:11, onde fala que ele mesmo chamou uns para pastores, outros para mestres, outros para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Então, sobre esses 5 chamados, né, de função, eu fiz aquele, vamos dizer, esse teste vocacional e 96% caiu para mestre. Porque há muito, muito tempo eu sei que o Senhor me chamou para ensinar, porque eu tenho uma paixão de ensinar a palavra de Deus, eu tenho zelo de quando eu estou ensinando, eu tenho o cuidado de não falar coisas do que eu acho, do que, sabe, assim, não, mas eu penso desse jeito, eu vou falar, não, é a palavra de Deus. Se eu não tenho certeza disso, eu não vou nem te falar, a gente não vai falar sobre o assunto. E o que eu estou falando para você aqui hoje são coisas que, não vou dizer assim, foram anos de estudo, a teologia me deu nada disso. A palavra de Deus revelada no meu coração confirma todos os dias. E a nossa experiência de vida vem confirmando o que está escrito. Porque mesmo estando na presença de Deus, houve um tempo que eu quis agir como um bode, fazer a minha vontade, é do meu jeito, eu que sei, que líder manda coisa nenhuma, porque Jesus está aí dentro de mim, o Espírito Santo mora em mim, e se fala com outro pode falar comigo também. Enquanto eu estava assim, sabe o que me aconteceu? Eu adoeci. Eu tive uma doença no corpo por 3 anos, uma doença simples, mas que quase me matou, que eu perdi 15 quilos por conta dessa, uma doencinha simples, uma infecção urinária. Por 3 anos não foi curada. Incompetência dos médicos? Claro que não.
É a mão de Deus tratando comigo. E aí eu sofri de síndrome do pânico e eu passei pela ansiedade, tive pico de ansiedade e eu sofri várias coisas para entender que o Senhor estava falando: você não é bode, para de agir como um bode. Aprenda, baixa a cabeça, se submeta, um coração contrito, quebrantado, alguém que se humilha, eu não desprezo. Você está fazendo com que eu te resista, você está muito soberba, se achando demais. E enquanto eu tinha essas atitudes, eu sofria na minha carne, no meu corpo, na minha alma, estava tudo doente. Eu estava em paz com os meus irmãos na igreja, porque eu estava sempre em comunhão com eles, e eu tinha o meu ministério, e eu tomava a minha santa ceia. Então eu estava, né, vamos dizer assim, santa. Não estava agindo feito um bode, fazendo o que eu queria, do meu jeito, dando cabeçada e chifrada em todo mundo. E não é desse jeito, não é. A nossa base, os nossos princípios estão aqui na palavra de Deus. Ovelha, como uma ovelha se comporta. A ovelha obediente. A palavra de Deus diz que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e reconhece. O pastor chama, ela vai e vai todos juntos. Uma ovelha, às vezes ela já está tão envolvida com seu pastor que ela já começa a ter as características daquele pastor. Daqui a pouco aquela ovelha, ela está liderando o rebanho todo, né? O que aí aqui na terra a gente chama de narral, é aquela ovelha que se destaca como líder. E ela dá um grito mais alto ali, as outras vêm e seguem. O pastor pode confiar nessa ovelha que está sendo levantada como líder, porque ela já está parecida com o pastor. Ainda que é um animalzinho, mas um animalzinho de coração ensinável, que se submete, que entendeu que ela precisa de alguém para ela chegar em algum lugar. Então o próprio Senhor vem e abençoa. Quando a gente está de acordo com a palavra de Deus, o Senhor não deixa que nada nos aconteça. Nada de errado acontece na nossa vida. A gente passou por aí por tantas coisas, passamos por pandemia, passamos, né, como eu disse, por essas doenças aí, onde que eu fui em vários especialistas, eu paguei consultas caras com especialistas. Por que uma infecção urinária está me matando? Ao ponto de eu perder 15 quilos por causa de uma infecção urinária que durou 3 anos e era antibiótico em cima de antibiótico, aquilo estava me arrebentando. Mas era algo no meu coração endurecido de pedra que eu não permitia, que eu não me submetia. Nem às lideranças, nem ao marido, nem a nada. Eu que sei, é do meu jeito, eu sou livre. Jesus está dentro de mim, o que é isso? Eu também posso fazer? É claro que pode, mas se o Senhor não mandou, não faça. Sabe por que João Batista perdeu a cabeça? Fala, poxa, mas ele foi levantado para preparar o caminho do Senhor. Ele ficou lá no deserto comendo gafanhoto e mel silvestre. E de repente passou lá Herodes com a cunhada lá, Herodias, e ele vai lá e fala as verdades para ele. E aí por causa disso ele perdeu a cabeça, foi decapitado. Então Deus não mandou ele falar nada para Herodes. Herodes era uma autoridade, Deus não mandou ele desonrar aquela autoridade na frente de ninguém. Então, muito cuidado, independente de quem você acha que é o certo ou que é o errado. Quem somos nós para julgar a autoridade? O que a Bíblia nos ensina é: ore pelas suas autoridades. Tem uma passagem em Pedro que fala sobre... Lê lá depois as cartas de Pedro, você vai aprender muito como seguir ali. Pedro é um exemplo assim, né, fenomenal pra gente, porque o que a gente conhece de Pedro, um cara impulsivo, sanguíneo, né, ali puxa espada e corta a orelha e quer brigar e vem que vamos que vamos. E que coração que Pedro tem depois que ele é cheio do Espírito Santo, que homem transformado. E quando você lê as cartas de Pedro, você fala, não é possível, não é a mesma pessoa. Não, João deve ter escrito para ele só colocou o nome dele. Brincadeira, lógico que foi Pedro, transformado pelo poder do Espírito Santo. Quando ele entendeu quem ele era no reino, que ele precisava, que ele era dependente de Jesus, que não era do jeito dele, nem pela força do braço dele, e ele entregou e confiou a vingança nas mãos do Senhor e não quis fazer pelas suas próprias mãos, as coisas na vida de Pedro mudaram, e mudaram a ponto daquele homem passar nas ruas e a sombra dele curar pessoas, de tão cheio do Espírito Santo que aquele homem estava.
E quando a gente lê nas cartas dele sobre o dever do cristão, né, o subtítulo que está lá, eu já li várias vezes, por isso que eu já até guardei. Ali vem falando de vários deveres, né, de filhos que precisam honrar pai e mãe, fala dos servos que devem obedecer aos seus senhores, né? Hoje a gente coloca assim, os funcionários aí, obedeçam seus chefes, né? Aos líderes, as pessoas da igreja é para obedecer suas lideranças, entender que foi Deus que colocou. Ah, mas o meu chefe no meu serviço, você não sabe, ele maltrata, ele é carrasco, ele rouba da gente. Ele desconta o nosso salário à toa, ele aproveita, ele faz a gente fazer hora extra e não paga hora extra, fica por isso mesmo, ele é muito mal. E aí sabe o que a Bíblia, Pedro nos aconselha sobre isso? Ore por ele, peça ao Senhor para tratar esse coração dele, ele precisa de ser salvo também. E a Bíblia diz que se nós obedecemos somente aqueles que são bons para nós, que glória que tem nisso? Qualquer pessoa, né, é bom com aquele que é bom para ele, é só uma reciprocidade. Mas quando a gente honra, respeita, obedece, ora por aqueles que são maus, que nos perseguem, então nós sofremos no nosso corpo as mesmas coisas que Cristo. E assim, Cristo está sendo glorificado através de nós. Então, se você acha que está sendo maltratado, está sendo crucificado, está sendo, é desonesto, meu chefe está roubando de mim, estão me acusando, ore. Eu coloquei um post aí ontem. Então, tudo está difícil, ore. Fale direto com o Pai, o véu foi rasgado, você tem acesso, você pode falar com Ele de onde você estiver. Tem gente perto, não dá para falar, fecha a boca, fica em espírito de oração e vai falando em pensamento. Ele é o Deus que sonda, esquadrinha os corações, ele conhece cada cantinho do seu coração, que nem você sabe, ele sabe. Então tudo que você pensa, ele sabe, mas ele quer ouvir de você. Ele quer que você fale para ele. Né? Já viu um filho, quando a gente já sabe o que o filho está querendo? Mas tipo assim, eu até daria um biscoitinho pro meu filho agora, tá quase na hora do almoço. Mas ele é tão bonitinho, olha que fofinho. Ele almoça direitinho, eu vou dar um biscoitinho. Aí você pensa assim, não, mas vai que atrapalha o almoço, né? Não, ele não tá pedindo, deixa pra lá. Deixa, depois ele almoça, depois do almoço eu dou. Então, às vezes o pai quer nos dar algo, mas às vezes a gente não tá pedindo. Então ele não quer, deixa pra lá, depois eu dou. Fica a dica aí. Então, olha só, o Senhor Jesus, ele vem para julgar. É ele quem vai separar um para a direita e um para a esquerda, ovelhas e bodes, obedientes e rebeldes. Guardar a fé, permanecer no amor, andar em paz com todos, manter a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor se não houver santidade. Então, limpe suas mãos, limpe suas vestes, ande em santidade, permaneça na fé. Minha fé está esmorecendo, eu já estou desacreditando. Busca alguém que tenha fé. As redes sociais estão aí, tá cheio de pessoas compartilhando indignação. Estou em luto. Como que pode? Vocês vão ver, vocês vão ter o governo que vocês merecem. Isso aqui vai virar uma Venezuela. Tá amarrado e sem força em nome de Jesus. Eu não sei em que espírito essas pessoas estão para declarar esse tipo de coisa. Sobre a minha vida, não. Cada vez que eu vejo uma postagem dessa, eu declaro em nome de Jesus. Sobre a minha vida, não. Não estou de luto, não quero que isso aqui vire uma Venezuela. Estou ainda orando para que o Senhor reverta essa situação. Se for que o Lula seja o presidente, que o Senhor mude o coração dele, converta esse homem e faça algo novo que nos surpreenda. Mas se ele não vai mudar, então que seja o outro, mas se o outro também não mudar, que só levante uma terceira pessoa, mas que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra, que a vontade de Deus seja estabelecida nessa terra. A gente precisa entender que não é contra homens. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. A guerra é espiritual, não é natural. Eu trouxe... deixa eu tirar essa blusa que ela tá me incomodando. Eu tava com frio, agora eu já esquentei. A palavra de Deus dá um fogo, né? A gente até aquece. Olha só, eu tenho uma lua que fica no meu quarto para iluminar.
mas eu trouxe ela aqui agora que eu quero mostrar para vocês. Faz de conta que isso aqui é a Terra, tá? Eu quero que vocês a vejam aqui como se fosse a Terra. Então aqui está a Terra. Imagina agora isso aqui tudo negro, tá? Vou pôr na minha frente aqui, isso aqui tudo está negro. Aqui agora é o universo. E Deus está aqui. Ele está olhando a Terra, tudo que está acontecendo. Tá? Deus não perdeu o controle de nada. Nós estamos aqui dentro, somos um cisco de areia. A palavra de Deus nos compara a um grão de areia. É o que nós somos aqui dentro. Mas Deus está nos vendo, Ele nos conhece, sabe o nome e a história de cada um. Ele está de fora, no universo, o Senhor de todas as coisas. Ele olha para cá e Ele nos vê. Mas o Senhor está vendo tudo, por isso a nossa confiança tem que ser nele. Ele é o Senhor, Ele é quem governa, Ele é quem está vendo tudo. E a briga não é aqui dentro. Só que nós, humanos, a gente fica tão assim, sabe? Às vezes olhando aqui só na horizontal, esquece do vertical, que a nossa fé, a nossa força, a nossa salvação, a nossa direção venha do alto. E a gente fica aqui, ao que os nossos olhos alcançam. Ah, você. E sabe quem tá rindo? Aqui da esquerda, ó. Vamos fazer aqui, né, um outro dedo, porque na Libras, esse aqui é Deus, tá, gente? Por isso que ele tá aqui no alto, eu fiz nessa configuração de mão, porque aqui é Deus. E aqui o diabo, tá? Ele está aqui. Vamos fazer aqui como se fosse um D minúsculo, porque na Libras não tem maiúsculo nem minúsculo. Mas aqui o diabo do lado de cá, à esquerda. E ele também está vendo tudo. E a Bíblia fala que ele e os seus anjos, né, os príncipes dos ares, as potestades estão, sabe, como uma nuvem negra aqui, ó, e manipulando e falando isso mesmo, briga mesmo, o 22 não vale nada. E dos de cá, os 13, a culpa é do 13, a culpa é do 22, a culpa é do 13. E eles estão daqui dando gargalhadas. E o Senhor está aqui vendo tudo. E o Senhor está permitindo. Sabe por quê? Porque nós temos livre-arbítrio. Nós podemos escolher se nós vamos nos sujeitar a esses ataques à nossa mente, ou se nós vamos dizer, não quero, eu rejeito, não aceito isso sobre a minha vida, é o meu próximo, é o meu semelhante, e o Senhor Jesus me mandou amá-lo como eu amo a mim mesmo. Então as ofensas que eu não quero para mim, eu não vou fazer com meu irmão. Ah, mas ele escolheu, problema dele, o lado que ele escolheu. Eu vou respeitar e eu vou caminhar e eu vou andar em paz com todos, que é o mandamento de Jesus. Andeis em paz com todos. Ponto. Não tem, mas só se não, é todos. Ele vai fazer a separação no final. Ele conhece os verdadeiros corações. A gente vai se surpreender porque naquela hora muitos vão achar que estarão e não estarão, e muitos vão achar que não estarão e estarão. Mas está na mão dele o governo, ele não perdeu o controle de nada, tudo é do Senhor Jesus. Ele é o Senhor dessa nação e de todo o mundo. É o Senhor Jesus. Não há o que temer, vamos parar de brigar entre nós. O inferno tá por aqui, ó, só lá mandando lá as setas dele, dominando e falando e causando aí medo e pânico e desespero. E o que vai ser, meu Deus, socorro, eu queria morrer, eu queria fugir desse país. Para com isso. Tem alguém maior que tá daqui vendo tudo e não vai deixar que nada nos aconteça. A palavra está escrito que ele, por amor de nós, abreviou os dias para que a gente suportasse esses últimos dias. A gente precisa se preparar porque o Senhor Jesus está voltando, já está às portas. E às vezes a gente está aqui brigando um com o outro. Sabe o que está acontecendo enquanto isso? A nossa lâmpada está se apagando, o nosso azeite, a nossa unção, o nosso poder está se esvaindo. A gente agora está na hora de correr para a casa do Pai, buscar, vai lá, ó, na sua igreja, lá tem as consagrações, as manhãs de consagrações, as madrugadas, ora para na sua casa, junta aí seu grupo de estudo bíblico, vamos orar mais, vamos focar mais no Senhor. Senhor, o que fazer, qual a direção, o que o Senhor tem para nós, para onde vamos, o que vamos comer. Não se preocupe, Mateus 6 ensina, não andeis ansiosos com coisa alguma desse mundo. O Senhor cuida das ervas, cuida dos pássaros, cuida de tudo e não vai cuidar de nós que temos muito mais valor para Ele.
O meu povo perece, está morrendo, está adoecendo e morrendo. Por quê? Porque falta conhecimento. Não conhece a palavra de Deus, se desespera por qualquer coisa. Se encha da palavra de Deus e quando essas coisas vierem, você fala, peraí, eu já vi isso aqui em algum lugar. Quando ouvires falar em guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, Jesus está no controle. Aqui, ó, Mateus 24. Vou voltar uma paginazinha aqui. Olha só. O sinal do fim dos tempos, tá? Não vou ler tudo, não. Jesus estava ali com os discípulos, e aí aqui no 3, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Não quer dizer, lembra do Henrique Cristo, que ficou andando por aí falando que é Jesus? Lógico que ninguém acredita que aquele homem é Jesus, né, gente? Não é isso que Jesus está falando. Eu sou o Cristo, eu estou vindo em nome de Cristo, o Senhor está comigo, pode confiar porque o que eu vou fazer é de Deus. Muitos vão usar o nome de Jesus, mas ele falou aqui, ó, cuidado, que ninguém os engane. Como que a gente não vai ser enganado? Quais são os frutos desse que está falando que é de Deus? Vamos olhar o que ele anda fazendo, quais são os seus frutos, quais são suas bases, o que ele defende, quais são os seus princípios. Cruz. 2 ladrões na cruz. Aqueles 2 homens representavam eu e você. Vou dizer que você está à esquerda não, tá? Eu e você. Vamos pôr os 2 à direita aqui. Aqueles homens representavam esse julgamento final. Quem é da paz, do amor, do buscar o Senhor, de entender o senhorio de Jesus está à direita. Quem escolheu ser bode, desobedecer e agir com rebeldia e não tá nem aí para a palavra, esse está do lado esquerdo. Qual lado que nós estamos? Então, como esses 2 ladrões na cruz, eles tinham... Eu tinha um outro texto que eu ia ler aqui que fugiu, passou despercebido. Eu bem acho que era Marcos mesmo, e na hora de eu passar aqui, se era aqui, agora eu perdi, vocês me perdoem. Mas o outro texto que eu tinha separado, porque Mateus falou que ele foi pregado entre 2 ladrões. O outro texto falava, eu acredito que era Marcos, mas agora eu não estou achando, que fala que ele foi pregado entre transgressores. As palavras difíceis, né? E o que é um transgressor? É aquele que transgride uma lei, é aquele que quebra uma lei, é aquele que não obedece uma lei. Ou seja, rebelde, que não obedece. Ovelha obedece, bode desobedece. Transgressor, bode. Os que são obedientes, ovelhas. Mas Jesus foi preso entre 2 transgressores, 2 que desobedeceram e 2 que eram ladrões. Eu tenho os meus pecados, e eu sei que você aí que está me ouvindo tem os seus também, mas não pode ser o nosso pecado de estimação. A Bíblia diz que hoje nós pecamos inconscientemente, sabe? Quando a gente dá uma deslizada, fala, puxa vida, você dá uma resposta um pouquinho mais agressiva em alguém, porque alguém te deu uma cutucada, né? Aí às vezes você não tá ligado naquela hora no reino, e aí a carne fala, e você pá, dá aquela resposta, depois você... Puxa vida, não devia ter falado daquele jeito, eu não refleti Jesus nisso. Foi um pecado? Foi. Mas eu quis fazer aquilo, eu falo, tem que dar a resposta mesmo. Bateu num lado, bate no outro, olho por olho, dente por dente. Isso aí ficou lá atrás. Agora, se alguém te bateu na face, ofereça o outro lado. Isso significa o quê? Alguém te machucou, alguém te feriu, perdoa, dê uma segunda chance. Então, nós estamos representados por aqueles ladrões, cheios de pecado, merecendo a cruz. A Bíblia diz que a cruz era nossa. Cada um de nós era para morrer naquela cruz e o nosso destino era o inferno. Não teríamos mais direito ao céu. Mas a culpa foi de Adão e Eva, sim. Mas como eles, o Senhor já viu, olhou a terra toda e qualquer um de nós cairia naquela conversa. Todos nós. Todos nós somos culpados junto com ele. E como, não, mas eu acho que eu não cairia não. Como não? Quantas vezes você já se pegou aí julgando alguém? Às vezes você nem falou, mas você pensou, fez um julgamento. E aí quando você conhece a pessoa de verdade, você fala, nossa,
Como eu pude pensar aquilo daquela pessoa, gente, tinha nada a ver, que julgamento errado. Já fez igual Adão, caiu num pecado. Né? Então, assim, o que representou ali não era comer ou não comer o fruto, era obedecer ou desobedecer. Só isso, simples assim. Tinha uma lei para ser cumprida e tinha uma transgressão para acontecer. Eles escolheram a transgressão. E às vezes nós fazemos isso todos os dias, escolhendo a transgressão. Então, assim como Jesus, entre os dois ladrões naquela cruz, dois transgressores, nós também estamos juntos com Jesus. Transgressores, a nação toda, toda a terra, tá? Transgressores, nós somos. Porém, os que se inclinam para a direita, como esse ladrão da direita, apesar dele estar pendurado ali, reconhecer, eu sou pecador, eu mereço estar aqui. E a Bíblia fala que isso é um coração contrito e quebrantado, a qual o Senhor não despreza. Ele estava ali, ele se arrependeu do que ele fez. Jesus se volta para ele e fala: ainda hoje você estará comigo. Mas o daqui, mesmo fazendo tudo errado, ele ainda debocha de Jesus. Você não é o rei? Você não é filho de Deus? Desce daí, salva a gente também, faz alguma coisa. Te parece com algo que tem acontecido nesses dias? Ué, mas cadê o Deus de vocês? A igreja de vocês não orou, não levantou, não jejuou? Ué, o Deus de vocês tem poder, não? Cadê o Deus de vocês? E aí a minha resposta para esse tipo de pergunta nas redes sociais, primeiro eu penso, não é comigo. Mas ainda que fosse, o meu silêncio responde por mim. Porque o meu Deus continua no mesmo lugar, no controle de todas as coisas e no tempo certo que Ele quiser, porque Ele que é o Senhor, Ele é que tem o domínio de tudo, Ele vai fazer. Eu não estou aqui para defendê-lo, eu é que preciso ser defendida por Ele. Não vamos inverter os valores. Eu não estou aqui para defender a palavra de Deus, eu estou aqui para compartilhar com vocês as boas novas. Que aqui tem palavras de vida e de esperança. E se a gente está vivendo um tempo que a palavra nos mostra que é o período da noite, de trevas, de incerteza, a noite, né, aquele momento em que a gente não enxerga direito, tá escuro, não sabe o que está acontecendo, você vê, mas está escuro, parece que é alguma coisa, mas não é, porque minha visão não tá tão boa, porque não tem luz, está faltando a luz. Aqui também, Mateus 25, a parábola das 10 virgens, fala que o noivo chegou no momento, chegou à noite, à meia-noite, no meio, sabe, do caos ali, foi o momento que o noivo chegou. Quem nos garante que isso tudo que está acontecendo já não é o momento que está se gritando, o noivo está chegando? E se Jesus chegar agora? Tá bom, a esquerda tá achando que vai agora fazer do Brasil uma Venezuela, que vai maltratar os meus filhos, que vai prender, que vão roubar e saquear, como a gente já tá vendo por aí. Mas eu sou o Senhor, acabou. Os meus, os da direita, não é a direita política, gente, por favor, volto a dizer. A direita que entendeu quem é o Senhor Jesus, que obedeceu a sua palavra, que se encheu do Espírito Santo, é essa direita. A direita que teve como base a palavra de Deus, que se guiou pelos caminhos do Senhor, que não se deixou levar por qualquer vento de doutrina, que seguiu, que arrisca o que o Senhor falou. Esses são de direita, tá? Não tô falando de partido político. Então esses, as ovelhas, vamos comigo. Vocês têm coração contrito, quebrantado, ensinável, vocês querem de verdade estar comigo. Vocês fazem parte de verdade do meu reino, vamos embora. E aí o que ficar por aqui, só Deus sabe o que vai acontecer, porque o que a Bíblia diz é que haverá pranto e ranger de dentes. Aqui embaixo, ó. Naqueles tempos, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Assim, quando vocês virem sacrilégio terrível
do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para... Não é essa parte aqui. Aqui tem uma hora que fala que haverá ranger de dentes naqueles dias, porque serão dias horríveis. Muitos pedirão a morte e não a encontrarão, de tão terrível que será para quem ficar. Então, por que, Thaís, você veio aqui hoje fazer medo na gente, fazer terror? De forma alguma. As coisas por si só aí já estão, né, apavorando. Eu vim aqui para te trazer uma palavra de paz e de esperança. O que eu te falei no início aqui dessa mensagem, né, que a paz que excede todo o entendimento, mas como no meio desse, né, turbilhão todo que está acontecendo, a gente vai ter paz. Eu estou em paz. Eu posso hoje deitar a hora que for, eu deito a minha cabeça no meu travesseiro e eu durmo, como diz lá em Salmos, em paz me deito e logo durmo, porque eu sei que o Senhor é quem cuida de mim. A palavra diz que enquanto eu estou dormindo, Ele está trabalhando ao meu favor. Enquanto eu estou dormindo, Ele está me livrando, me dando livramentos, Ele está me guardando, Ele está preparando coisas novas para eu viver quando eu acordar. Para que eu vou me preocupar? Eu tenho um Pai que me ama e que cuida de mim. Então receba o amor desse Pai também. Ele morreu por você também, Jesus quer você também. Assim como aqueles dois ladrões tiveram a chance ali, a última chance do lado de Jesus. Um reconheceu, entendeu que ele era o Senhor e falou, realmente eu sou ladrão, eu fiz tudo errado, minha vida toda foi horrível até aqui, mas eu preciso do Senhor. Se o Senhor puder me perdoar, lembra de mim quando o Senhor entrar lá no céu, que eu sei que o Senhor vai para lá, porque eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. E Jesus olha para aquele coração contrito, quebrantado, arrependido. Ainda hoje você estará comigo no paraíso. E o outro está lá do lado, não entendeu nada. Por isso eu fiz essa oração no início aqui, para que nada atrapalhe a sua mente de entender essa palavra e de receber, e que ela caia num solo fértil aí no seu coração. Que essa palavra de hoje, ela fique aí dentro de você, remoendo, sabe? Essa sementinha possa morrer e daqui a pouco brotar e crescer uma linda árvore e dar muitos frutos e fruto que permaneça. Então se posicione, mas se posicione na direita certa, na direita que o Senhor Jesus chama de ovelha. Você foi criado e o nosso animalzinho, né, que é a referência nossa dentro da Bíblia, é ovelha. O outro animal a qual nós somos comparados é a águia. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águia. Por que subir com asas como águia? Se você conhece a história da águia, ela não sai fazendo força para levantar voo para chegar até lá no alto. Ela pega um vento favorável, sabe aquela hora que o vento vem, faz umas voltas e sobe, ela pega uma carona nesse vento e ela vai, ela é inteligente. E ela tem uma visão de longo alcance. Às vezes ela está em cima das nuvens, ela vê um peixinho lá dentro d'água, ela dá um rasante, pega o peixe e volta. E é disso que nós precisamos. Nós nos lançarmos nesse vento chamado Espírito Santo, pegar carona nesse vento favorável que nos leva para o alto e termos visão de águia, estar atentos a tudo, olhar tudo, examinar tudo e, como Paulo disse, reter somente o que for bom. Amém? Então essa é a minha palavra de hoje para vocês. Que o Senhor Jesus te guarde, te proteja. Se há alguma amargura no seu coração, algum medo, não fica com medo não. Fique em paz. A paz que excede todo entendimento está com você. A paz que excede todo entendimento quer morar dentro de você. E se você ainda não tem o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, faça essa oração comigo agora. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra que veio de encontro ao meu coração hoje. Essa palavra de verdade abriu a minha mente, me trouxe luz e agora eu posso ver. Eu fui curado da minha cegueira espiritual. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor me trouxe a luz. E eu quero sim servir ao Senhor. Eu tenho agido como bode, mas me faz uma ovelha tua, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz, reconhecer e te seguir. Eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero ir somente aonde o Senhor mandar. E eu quero no último dia estar à tua direita e depois estar reinando com o Senhor para todo sempre, viver ao teu lado para sempre, Jesus. Pode usar a minha vida, eu quero fazer parte desse reino, eu quero fazer parte, Senhor, dos teus filhos. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe.